Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Caleb Pimentel. Acho um pouco difícil alguém não me conhecer, tá assistindo esse vídeo, mas enfim. Eu trabalho com cinema, com audiovisual, com web, né, com comunicação há muitos anos já, e meus clientes sempre me sugerem: por que você não faz não monta um vlog seu, não desenvolve um canal no YouTube que seja seu e tal, aproveita essa experiência que você tem e utiliza para autopromoção, para desenvolver algum conteúdo que seja do meu interesse e de um interesse geral, né? E eu sempre achei a ideia bacana, mas me relutei muito a fazê-lo. E agora, por outros motivos, eu acabei entrando nesse intuito de tomar essa atitude. As pessoas, inclusive mais próximas de mim, me acham muito, assim, como que eu posso dizer? Eu sou um paradigma, porque por um lado eu sou uma pessoa que gosto muito de conforto, gosto muito das coisas materiais, do que a terra e junto à tecnologia pode estar nos oferecendo em termos de facilidade mesmo, de conforto, enfim. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito ligada às questões espirituais. E então isso é difícil as pessoas entenderem como que alguém que é tão materialista pode ser tão espiritualista, ou alguém que é tão ligado às coisas espirituais ser uma pessoa que gosta tanto das coisas da terra, né? E recentemente eu reli Profecia Celestina, que é um livro fantástico do James Redfield, que foi escrito em 93, se eu não me engano publicado em 94, fala das sincronicidades da vida, né? E propõe 9 visões que falam das mudanças que estão ocorrendo, né? Infelizmente, muito mais lentas hoje. Já em 2018 percebo que as mudanças realmente estão acontecendo, mas elas são mais lentas do que se imaginava. Então, nesses últimos 500 anos, o homem foi perdendo o foco, né, da ligação com o cosmos, com o que se queira chamar de Deus, e foi se transformando, né, se tornando mais materialista. Enfim, e aí com essa virada do milênio, o que acontece é que o homem voltou a se preocupar com essas questões, né? Principalmente no que tange a situação do planeta, que já está entrando em colapso por conta do mau uso das nossas forças naturais, né? As tecnologias sendo mal empregadas a favor apenas de uma minoria, né, que quer controlar, que só visa o lucro, sem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade do planeta, sem nenhuma visão de irmandade, né, de compartilhar os bens, os frutos que a terra nos dá, né, especificamente falando mesmo da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica. Então, o que acontece? Existe sim, eu acredito, eu tenho visto, né, uma mudança, né, tantas pessoas hoje em dia praticando yoga, buscando novos caminhos, né. Eu, sendo daimista, posso falar um pouco mais também do Daime, do Santo Daime, ou mesmo até das comunidades ayahuasqueiras, né, que trabalham com xamanismo, né, buscando as origens mais primitivas do homem, mais ligadas às forças naturais. E isso vem transformando muita coisa dentro de mim, né? Vim morar aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, um pouquinho mais próximo de Deus aqui na Serra, né? Tenho essa vista maravilhosa, né? Essa paisagem fantástica, essa segurança, essa tranquilidade que a gente tem aqui na Serra, né? Numa das cidades mais seguras não só do estado do Rio, mas do país como um todo. E assim, venho refletindo muito sobre alimentação, passei por momentos assim como vegetariano,
mas sempre acreditei que o caminho do meio era o melhor caminho. Então, assim, vegetariano durante a semana, e de repente chegava no final de semana, ia na casa de alguém, estava tendo um churrasco, comia uma bela peça de picanha, né? Afinal, eu fui criado desta forma, infelizmente. Fui criado com uma alimentação muito ligada, assim, apesar de não ser de uma família, ser de uma família que não gosta de música sertaneja, que não gosta dessas coisas, sempre gostaram muito de um churrasco no final de semana, sempre teve um bom bife no prato, né? E sempre se acreditou na minha família o que a mídia nos emprega desde que a TV começou a existir. Eu acho que, na verdade, vem mais assim até da era do rádio, mas eu acredito que pelos meus estudos e pelo que eu tenho assistido em documentários, foi mais com a TV mesmo. Que a indústria alimentícia foi se fortalecendo e começou a vender essa ideia que a gente não pode ficar sem carne por causa da proteína. Hoje eles atacam a vitamina B12 como causa principal, né? Uma vitamina que, se eu pegar aqui, pôr a mão na terra e levar a boca, tá aqui as miligramas, micromiligramas que eu necessito diariamente para estar bem, né, com relação à vitamina B12. Mas a indústria sempre busca os seus caminhos de se defender e de proliferar a má informação, a má notícia, né? E sempre usou muito o medo, o pânico, essa técnica de deixar as pessoas com medo para impor o seu legado, impor a sua maneira de nos usurpar financeiramente, usurpar nossa saúde, enfim. Mas esse vídeo era para falar justamente sobre isso, né? Sobre por que eu resolvi fazer esse canal e por que o motivo de fazer esse registro agora, que é um registro dessa minha decisão de me tornar não um vegano, não posso me considerar um vegano. Eu tenho uma bota de couro que eu uso para fazer minhas trilhas, por exemplo. Eu não vou jogar ela fora porque eu resolvi me tornar um vegetariano restrito, né? Vou sim passar por uma fase de adaptação. Eu acho que a maior dificuldade que eu vou ter é a questão do queijo. Eu sou apaixonado por queijo. Hoje eu entendo porque, depois de assistir alguns vídeos, mas um em especial me explicou bem, assim, porque o queijo ele tem uma propriedade, ela tem algumas enzimas, assim como o chocolate, que é quase como uma heroína. Então o que é? É o vício mesmo, é a compulsão. Por isso que quando eu tenho queijo em casa eu quero comer. Então, assim, a minha maior dificuldade não é nem a carne. Eu passo muitos dias e dias e dias, até meses, sem comer carne, sem nenhum problema. Já o queijo, o bicho pega. Enfim, por outro lado, também comecei a perceber as minhas mudanças de humor, comecei a fazer um mapeamento mesmo, prestar mais atenção em como é a minha disposição durante o dia, e fazendo uma alimentação à base de arroz integral com brócolis, eu comecei a perceber que eu sentia muito mais energia durante o dia, né? Sempre com essas comidas mais industrializadas, apesar de sempre ter cozinhado em casa e ter evitado muito, nunca fui de usar micro-ondas desde que eu moro sozinho. Hoje eu tenho micro-ondas em casa, enfeite, porque eu praticamente não uso, né? Mas então não como lasanha de micro-ondas, não como essas porcarias. Mas mesmo assim, sempre gostei de um chocolate, sempre gostei de algumas coisas assim, de refrigerante também, desde criança, criado dessa forma. Mas tomei essa decisão finalmente de mudar. Por quê? Porque eu venho buscando um regimento, maiores resultados nos meus treinos, né? Eu agora mudei também aqui para um clube aqui no Taquara, em Petrópolis, para estar fazendo os meus treinos de triatlo. Aqui tem uma piscina semiolímpica, né? Uma piscina de raia, tem uma boa academia e tem essa vista maravilhosa, toda essa estrutura aqui que eu estou usando para os meus treinos, né? Então,
eu percebi que esse caminho do vegetariano restrito é o melhor caminho, né? Eu já sabia que era do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de sustentabilidade do planeta. Mas somos seres humanos e os seres humanos são muito egoístas. Então, por mais que a gente assista, muitas pessoas conseguem, vendo apenas um documentário, dois documentários sobre a indústria de alimentos, já no mesmo momento já muda de atitude completamente, nunca mais põe um bife na boca, nunca mais come um ovo, nunca mais come um pedaço de queijo. Comigo não foi assim. Comigo sempre as coisas sempre foram mais difíceis. Eu sempre tive mais dificuldade de transformar algumas coisas enraizadas nas minhas práticas diárias, nos meus maus hábitos diários. Enfim, estou aqui para me transformar. O planeta Terra é uma escola, a gente sabe disso, quem tem um pouco mais de consciência sabe que aqui a vida é uma passagem e a gente está aqui realmente para se transformar, para se lapidar. Quanto antes, melhor. Então, através desse treino que eu venho buscando fazer de triatlo, que eu comecei, venho ensaiando há 2 anos, eu venho treinando, mais oscilando, alguns momentos um pouco mais determinado, outros não, até pela questão da infraestrutura mesmo, da logística. Não é fácil você ter tempo, você ter dinheiro para ter os equipamentos, para ter os espaços adequados para poder treinar. Mas, graças a Deus, aos poucos eu venho encontrando esse caminho. Então é isso, eu vim aqui falar dessa importância da gente estar aí, não desistir, né, das coisas que realmente a gente sabe que podem mudar nossas vidas, né, através dessas mudanças pequenas ou grandes mudanças de hábitos. Mas enfim, além desse pique, né, dessa mudança de energia, de perceber que quando eu me alimento só de grãos e verduras e legumes e frutas, eu comecei a perceber também que isso mudava algumas atitudes com relação até ao meu caráter. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, com relação ao meu caráter. Alguns maus hábitos, algumas coisas que a gente... pequenas coisas, né? Tô aqui buscando maneiras de me justificar, mas eu acho que não tem justificativa. Enfim, coisas que a gente sabe que a gente quer mudar e que a gente tem dificuldade no dia a dia. E eu comecei a perceber isso, que através dessa alimentação mais alcalina, eu me sinto muito mais firme também nos meus propósitos de vida, nas minhas atitudes para com os meus irmãos e também para com as pessoas que eu amo. Então, comecei a perceber que as minhas práticas, eu tornar as minhas palavras, pôr as minhas palavras a andar com muito mais firmeza, muito mais determinação nos meus propósitos, nas minhas sagradas dietas, né? Afinal de contas, dieta não é só alimentação, são os pensamentos, são os nossos hábitos sexuais, tudo isso influencia, né? Então é isso, eu tenho certeza que uma dieta alcalina deixa as pessoas assim muito mais fortes, não só fisicamente, mas em termos de caráter, em termos de determinação, em termos de luz, de brilho, de tudo de bom. Então venho aqui prestar esse depoimento, eu vou ter que dar um corte aqui, já estou falando há 15 minutos, mas é só um test drive mesmo para iniciar esse canal e deixar aqui esse registro, que eu acho que é um registro importante dessa minha atitude, dessa minha decisão de me tornar um vegetariano restrito, né? Ter a minha dieta aí com as bases assim, só no que a terra pode nos promover, né?